Seja bem-vindo ao 6º episódio do podcast Sentir a Nova Educação. E eu quero te dizer que se você chegou aqui, esse conteúdo é especial para quem é mãe, mulher e que deseja conhecer um pouquinho mais desse mundo da maternidade. E também que deseja se conhecer um pouquinho, porque hoje nós vamos ter uma conversa incrível com duas mães. E nós vamos falar aqui realidades completamente diferentes e um assunto importantíssimo que faz a gente pensar como nós estamos lidando com esse sentimento e que, por um lado, pode travar, pode dificultar, pode trazer um pouco de negatividade para a sua prática aí dentro da sua casa. Então fica aqui e assiste até o final, porque eu tenho certeza que vai contribuir para o seu desenvolvimento, o seu crescimento, mas principalmente com a relação com os seus filhos. Mas eu também quero te dizer que você só vai conseguir ficar aqui se você vive dentro de um corpo de adulto, sendo um adulto. Se você ainda está vivendo num corpo de adulto, mas com a sua criança reverberando aí dentro, sem controle emocional, sem ter olhado para esse ponto da sua vida, talvez esse assunto não seja para você. Então vamos lá. Hoje eu dou abertura nesse momento muito especial com duas grandes mulheres que eu admiro aqui, a Paula e a Anneli. Sejam muito bem-vindas nesse lugar, nesse espaço de reflexão, de amor, de autoconhecimento. Obrigada. Obrigada, Mary. E eu quero iniciar para a gente fazer um brinde, tá? Essa taça, esse formato não é simplesmente para a gente brindar algo, como a gente sempre faz, né? Comemoramos a virada do ano, comemoramos o nosso aniversário. Aqui nós vamos comemorar a vida de vocês, o conhecimento de vocês. Essa taça, ela tem um formato de concha, né? Ela recebe. Então eu quero receber vocês aqui hoje com tanto amor, carinho, conhecimento de vocês, a experiência de vida de vocês. Saúde. Obrigada. Então vamos lá. Eu quero que vocês falem um pouquinho para mim. Então assim, como que é essa questão da culpa da maternidade? Então a gente sabe que nasceu um filho, nasceu uma mãe, mas nasceu muita culpa também, né? Então hoje o assunto é muito sério, porque a culpa ela barra a gente faz a gente sofrer muito. Então a ideia é que a gente possa contribuir um pouquinho para todas as mães que estão assistindo, a experiência de vida de vocês. E o que vocês podem trazer para que a gente possa pensar, aliviar isso mesmo, né? Integrar essa história de vocês, as experiências boas e as negativas, para que a gente possa construir uma nova educação. Esse é o sentido do Sentir a Nova Educação. O que é que vocês podem contribuir para que uma nova educação seja feita? E que a gente, né, tá vendo essa repetição de padrão, e aí tá vendo tudo desandar, desmoronar. Então, contem pra mim como foi pra vocês essa experiência de culpa na maternidade. Então, para mim, ser mãe, eu fui mãe adolescente, assim, jovem, né, 21 anos, e eu ainda não estava preparada emocionalmente. Então, para mim foi bem difícil, primeiro filho, e aí quando ele estava com 4 anos, eu capotei o carro, e aí sim eu senti culpa, porque por um período, eu fiquei me culpando que eu poderia ter matado meu filho naquele acidente, que foi só por querer chegar em tempo num compromisso, né? Sair atrasada e chegar a tempo. Então, vários momentos da vida a gente como mãe se sente culpada, mas para mim esse foi um dos momentos fortes que me levou a ter depressão. E aí precisei tratar isso, sabe? Então, eu digo para as mães que precisam ter controle emocional, domínio das emoções. Se tá tudo bem, não aconteceu nada, respira, né? Hoje eu teria muito mais controle se acontecesse isso. Lógico que a gente sempre vai sofrer, mas não levaria a ter uma depressão, porque hoje eu tenho muito mais controle emocional. Então, tu assim, deixa eu entender um pouquinho. Então, ele era bebezinho? Tinha 3 aninhos. 3 aninhos. Vocês acabaram sofrendo um acidente,
porque você tava com pressa e tudo mais. E após isso, ele ficou bem, você ficou bem. Sim. E aí você entrou num estado depressivo por ter se culpado por aquilo. Por imaginar que poderia ter acontecido. Não aconteceu nada, ele não sofreu nem um arranhão, eu nem um arranhão, nada. Mas só de imaginar o que poderia ter acontecido, né? Me culpava e aí entrei em depressão. Veja bem, né? Olha só o poder da nossa mente, né? Você começou a pensar nisso e entrou num estado depressivo. E você, Paula? Conta pra nós aí. Olha, uma coisa que marcou bastante pra mim foi que eu sempre fui muito workaholic, né? Aquela louca, trabalhava igual, sempre trabalhei igual uma maluca, assim. E quando a Helena veio, de surpresa, mexeu muito com o meu psicológico, porque eu ficava já pensando assim também, sofrendo por antecedência, meu Deus, como é que vai ser? E daí, não, vou ter ela um mesinho e já tô de volta trabalhando, isso aqui, gente, que jeito que você já vai largar bebê um mês assim em casa? Não, aí começou a pandemia, sabe? Então foi bem marcante, porque ela nasceu dia 7 de fevereiro, dia 20 de março estourou a pandemia. E daí, assim, eu fui obrigada a ficar em casa durante ali, foi até julho praticamente que eu fiquei com ela só em casa, recém-nascida. Então aquilo eu ficava, meu Deus, a minha academia, e aquele negócio, aquele, né, lockdown, tudo fechado, assim, né? E, meu Deus, e a academia e a empresa, como é que vai, usando reserva, e aquela loucura toda. Então mexeu muito comigo, assim, a Paula profissional e a Paula mãe ficaram em conflito. Aí quando voltou, eu lembro que eu voltei porque uma funcionária minha precisou sair, ela mudou de cidade. Eu tive que voltar, porque senão não ia fechar. Né? Porque eram muitos alunos que ela cuidava também pra mim ali. E aquilo mexeu demais, porque eu falei, meu Deus, agora eu tenho que deixar a Helena em casa e trabalhar correndo, e voltar a amamentar e trabalhar e tal. Então eu sentia a culpa de deixá-la. E só que tinha momentos que isso me pegava mais, porque tinha horas assim que eu tava bem tranquila. Aí quando ela grudava no meu peito e não queria soltar, porque aquele era o nosso momento, aí me pegava, eu falava, meu Deus. E daí começava a chegar o horário de eu ter que voltar. E eu não conseguia voltar porque ela chorava, porque ela tava grudada em mim e tal. E eu me pegava naquela coisa assim de como eu vou dizer pro meu aluno que eu não posso estar lá agora porque eu tô... Gente, era minha filha. E eu me via ainda preocupada pensando. Hoje eu falo, não, lógico que ela era prioridade, mas eu me via naquele momento, Paula profissional, Paula mãe, em conflito total. E uma culpa imensa. E a culpa veio depois, quando eu tentei desmamar a Helena. Ela desmamou com 2 anos e 7 meses. E eu percebi que ela tinha aquele contato comigo porque era o nosso momento. Porque ela sabia desde lá de bebê que era o único momento que eu tinha mais a minha mãe pra mim. Então ela nunca queria largar a teta. Entendeu? Então ela nunca queria largar, por quê? Porque ela achava que ia me perder também junto, tirando. Então foi um processo daí, mas depois foi tudo ressignificado, por isso que a gente consegue falar com tanta tranquilidade hoje, porque a gente passou por isso, reconheceu, né, o problema, ressignificou ele, recontextualizou tudo, e agora a gente fica mais livre. Mas eu acho que a maior culpa, assim, foi essa mesmo, do estar me dividindo em tudo, sabe? Colocando o trabalho sempre à frente, assim. Então... hoje nós vamos falar muito sobre esses paradoxos, né? Tipo, a complexidade do nosso existir diante dessa realidade, da maternidade, da mulher, né? Porque são tantas realidades diferentes e tantas, às vezes, minhoquinhas que ficam na nossa cabeça e que, às vezes, sem o conhecimento, sem a consciência, fica muito pior. Então, se a gente pudesse aprender, a gente não sofreria tanto, não é? Então... quando vocês tiveram os filhos de vocês, na verdade eu acho que toda mulher, né, que tem um filho, mesmo o segundo filho, aí você, Anne, eu gostaria que você falasse, porque a Anne tem 2 filhos, né, se há crise de identidade diante dos 2 filhos, ou, porque assim, eu tenho uma filha, então eu tive uma crise de identidade fortíssima quando eu tive ela. Eu era uma pessoa, digamos assim, livre, vivia só comigo, eu tinha que cuidar só de mim, da minha empresa, né, e depois a gente se vê tendo que cuidar de mais um serzinho, ser responsável pela vida dessa pessoa. E então, eu tive que olhar pra mim e falar, meu Deus, e agora?
Fala para nós, Anne, e para as pessoas que estão assistindo, como que é, né, essa transição de um filho para o segundo filho, se isso realmente acontece ou se é algo que você pode instruir a gente mesmo para um segundo filho. Por quê? Porque, como a Paula disse, você que está, né, nessa carreira de mãe, eu acho que é uma carreira, a gente, né, se torna expert nisso, né? Então, para entender que a gente precisa voltar para isso e ressignificar isso, porque senão a gente não consegue falar, a gente não consegue olhar para o nosso passado com amor, com carinho, com honra, para que a gente possa construir o restante. E aí fica um empilhamento de culpa, de medo, de inseguranças que vão bloquear e vão acarretar isso na educação dos filhos. Então fala para nós o que é essa diferença dos dois filhos, de um filho, como foi para você? Então, para mim é diferente de vocês, porque eu casei, me programei, porque eu queria ter filhos. Meu marido é 14 anos mais velho, então logo que eu casei, eu já queria engravidar, porque senão o pai ia ficar quase vô. Então logo eu já tentei engravidar, tanto que eu precisei fazer tratamento para engravidar do primeiro filho, da segunda também, né? E meu marido também precisou fazer cirurgia, porque ele também não poderia ter filhos. Eu tinha ovário policístico e ele tinha um problema lá também, que não conseguia... assim, eu engravidei e tive um aborto, porque não deu má formação, né? E aí, pra mim, então, foi bem programado. Então, eu tive um filho com 21 anos e o segundo eu já tive com 25. Eles são 4 anos de diferenças, né? E pra mim foi tranquilo. O primeiro foi um menino, lógico que a gente é inseguro, porque 21 anos, né? Então, a gente é nova ainda, né? O primeiro filho a gente é insegura. Mas, assim, eu tinha o apoio da mãe, eu tinha o apoio da sogra, porque eu moro no sítio. Então, no sítio a gente tem essa um ajuda o outro, né? A minha mãe vinha lá me ajudar a limpar a casa, estava sempre ali, a sogra morava do ladinho, então se precisasse eu tinha um apoio. Então é diferente de quem é mãe na cidade, que precisa largar o filho e trabalhar. Eu no sítio eu sempre estive com eles. Então eu sempre fui uma mãe muito protetora, né? Porque eles sempre estiveram comigo, eu nunca larguei, eles não iam pousar na casa dos outros porque sempre estava ali. Então essas são as dificuldades dessa liberdade para os filhos, né? Mas eu não tive dificuldade, não. Muitas mães hoje têm um filho e dizem, eu não quero ter outro porque é muito difícil. Eu já queria ter outro. E eu só não tive o terceiro porque eu tive um problema no meu útero e aí eu tive que retirar o útero, né? Senão eu acho que teria tido um terceiro filho, sabe? Mas para mim essa questão entre os dois ali, há uma facilidade no segundo, mesmo que a segunda me deu muito mais trabalho, porque ela teve refluxo, então por 7 meses ela chorou e aí teve refluxo, mas assim, a gente já entende o que é um choro de mãe, o que é um choro de fome, né? Coisas que no primeiro a gente não sabe. E aí, então para mim foi mais fácil, né, ter esse segundo filho e tal. Foi tranquilo, né? Eu digo que meus filhos são uma bênção na minha vida, porque eles não me deram serviço. Lógico, a gente sempre tem preocupações, mas é normal de mãe, né? Porque mãe é preocupada, né? Sim, né? Você acaba tendo que pensar em todos os aspectos dessa criança, que é o bem-estar dela, né? Sim. Mas então me conta outra coisa. Você então mora no sítio, teve eles no sítio, como você falou, você foi muito super protetora. Então você estava sempre com eles, fazendo tudo. Conta um pouquinho como foi isso, sobre essa questão de autonomia, de liberdade, porque agora você tem eles já adolescentes. Sim. Então você vê o reflexo disso. Conta um pouquinho pra gente como foi isso e o que talvez disso você sentia uma culpa e hoje já tá significado, já tá tudo tranquilo.